Também tô olhando no curso errado. Animal. A gravação começou agora, Thiago, exatamente com a palavra animal. Tem que editar. Ai, ai. Tô subindo aqui a apresentação do Diamond. Tá, jóia. Então, gente, hoje a leitura indicada era aquele artigo do Léo e Diamond, né? Como nós comentamos já na aula passada, foi o artigo meio que deu origem a essa ideia de que a democracia estaria em declínio, né? E aí, a partir dessa ideia do Larry Diamond, que é a ideia de recessão. Ou seja, Tá, é uma ideia um pouco assim, há um certo declínio da democracia, né? Não chega a ser uma crise catastrófica e tal, mas há um certo declínio, um pouco essa a ideia. Leito, a apresentação tá aparecendo? Não, para eu não estou vendo não, Thiago. Um minuto. Só um minutinho para eu colocar. Ah, tá. Partilhar. Gente, eu gostaria de fazer uma pergunta rapidinho. Pode à vontade, Júlia. Eu estava lendo o cronograma da disciplina e aí eu fiquei pensando, vocês estão fazendo aqueles tópicos, né, para a gente comentar, se tiver alguma dúvida e tudo mais. E eu queria saber se a gente precisa obrigatoriamente responder eles para ter alguma nota, alguma coisa assim, ou só se tiver dúvida mesmo. Não, a coisa é mais para se tiver dúvida, Júlia. É um canal aberto para a gente se comunicar sobre o conteúdo e tudo mais, entendeu? Então, assim, não é que se não participar, né, vai perder, alguma coisa assim. Agora, é um canal aberto. Se a pessoa estiver fazendo lá a leitura, tiver alguma dúvida e tal, comenta lá, pergunta que a gente responde. Que a pergunta chega rapidinho no nosso e-mail, né, tal, e a gente volta lá no fórum e a gente conversa lá, tá? Tá bom, obrigada. Agora tá aparecendo, não tá? Agora sim. Beleza. Desculpa interromper. Então vamos lá, gente. Então o artigo é esse aí, né, do Larry Diamond. Como eu falei com vocês, infelizmente ele não tem a tradução em português. Mas assim, uma tradução mais literal do título seria essa que o Tiago colocou aí no material, Encarando a Recessão Democrática, né? Então tá aí uma rápida biografia do Larry Diamond, cientista político americano, professor de sociologia, lá nos anos 80, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Stanford, que é uma universidade com bastante tradição na área de ciência política, tá, gente? Então, ele vem de um centro importante, tá? Pesquisador sênior do Hanover Institution, tal, tá aí descrito, autor de Search of Democracy, mas ele é autor de outros livros e vários artigos também, sempre tratando da questão da democracia. E ele é uma figura também, gente, que daqui a pouco eu vou até tentar passar para vocês também, mas ele é uma figura importante numa instituição que tem nos Estados Unidos que se chama Freedom House, que é uma instituição, assim, muito vinculada, que é um instituto, na verdade, que faz acompanhamento e pesquisa sobre democracia, que é, inclusive, a instituição responsável pela publicação do jornal onde esse artigo foi, da revista, né, científica, em que esse artigo foi publicado originalmente, que é a Journal of Democracy. Então, essa Freedom House, ela é uma instituição, portanto, de pesquisa, um instituto de pesquisa, os norte-americanos chamariam de think tank, né? Eles têm uma tradição muito grande, assim, de institutos de pesquisa que são financiadas, muitas vezes, ou por organizações não governamentais, ou financiadas privadamente, ou até, muitas vezes, pelos estados, municípios, enfim. E, então, a Freedom House é uma dessas que tem como objetivo acompanhar, né, a democracia, fazer a reflexão sobre a democracia e assim por diante. É claro que, como qualquer outro instituto de pesquisa, né, ela muitas vezes ela é acusada de ser muito vinculada ao Partido Democrata, de fato ela tem, né, uma relação maior, assim, com os democratas,
Mas, de maneira geral, é um instituto que se coloca numa posição liberal, né, no sentido, assim, do liberal norte-americano, né, de que apoia fortemente a democracia, as instituições democráticas norte-americanas, né, a democracia na sua concepção norte-americana, e assim... Liberdades e direitos individuais, né, Gleiton? Exatamente, liberdades e direitos individuais, direitos políticos, né, mas aí também, ao mesmo tempo, uma ideia, aquela ideia Rawlsiana lá, né, de equidade, de uma liberdade política, mas com equidade, enfim. Então, é claramente uma instituição com esse viés liberal, no sentido de liberalismo que se atribui normalmente nos Estados Unidos, que é diferente do que, às vezes, a gente atribui o sentido liberal aqui no Brasil, né? O liberal nos Estados Unidos ele seria visto como alguém de esquerda, assim, né? Isso. Né? No Brasil, o problema do liberalismo é que ele é incorporado pelas nossas elites muito em sua dimensão econômica apenas. Por isso que a gente tem uma espécie de esquizofrenia representativa, onde alguns temas que são caros à esquerda no Brasil, como, por exemplo, as pautas identitárias, estão vinculadas à esquerda no Brasil e nos Estados Unidos, pegando, né, assim, você não tem essa clivagem tão forte a ponto de falar que um liberal norte-americano seja um intolerante do ponto de vista das relações afetivas, por exemplo. Então, existe um texto que fala as ideias fora do lugar, eu acho que é do Mercadante, eu não lembro. É do Schwartzman. Schwartzman. Aí que fala um pouquinho sobre essa esquizofrenia do liberalismo à la brasileira, né, que é muito forte no campo econômico e na área dos costumes, né, nós somos conservadores, na verdade, né, nós enquanto brasileiros, né, o liberalismo ele não alcança os costumes. Tiago levantou aí a mão aí, vamos lá, Tiago? É que eu já fui contemplado pela esquizofrenia do liberal brasileiro, que só acolhe a dimensão econômica do liberalismo. Nos demais aspectos, somos conservadores, reacionários e tudo mais. Exato. Acho que pode passar aí, Tiago. Toquei o barco. Já toquei o barco. Tocou o barco? Não, gente, logo no início do texto aí, do artigo, o Larry Diamond, ele começa lembrando, né, de que em 2014, o artigo, se eu não me engano, é de 2015, né, mas ele se lembra que em 2014 estava fazendo 40 anos de aniversário, né, do movimento político que deu origem àquilo que se costuma chamar assim, da terceira onda de democratização. Então, em 2014, estava fazendo 40 anos do acontecimento da Revolução dos Cravos, que ocorre em Portugal, né, e que, na visão de um importante economista, cientista político, que é o Samuel Huntington, gente, ele escreveu um livro que o Tiago colocou aí no material, né, que está aí no rodapé desse primeiro slide que está aparecendo aí para vocês, que se chama exatamente a terceira onda, né, a democratização no final do século XX. Em que o Huntington, ele observa, a partir de 1974, uma onda de democratização, que na visão dele, então, seria a terceira onda de democratização no mundo, com a expansão da democracia em vários países que até então eram autoritários, né? Então, a tese um pouco do Huntington é um pouco o seguinte, assim, a democracia, ela teria, desde a democracia moderna, né, contemporânea, ela teria passado por algumas ondas de expansão. A primeira onda de expansão foi ainda lá no século XIX, nas nações de democracia consolidadas, né, em que há uma extensão ao longo do século XIX dos direitos políticos, do direito do voto, sobretudo, né, e pegando, então, países como Estados Unidos, Europa Ocidental, assim por diante. Depois, logo após a Segunda Guerra Mundial, teria ocorrido uma onda rápida, né, que teria sido uma onda de expansão rápida, que se dá exatamente em várias nações da Europa Ocidental que haviam anteriormente, no período entre guerras, aderido a regimes totalitários, como Itália, a Alemanha, naquele momento a Alemanha Ocidental. Então, essa teria sido uma segunda onda rápida, e a terceira onda começaria a partir de 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal,
com a expansão da democracia para uma parte sul da Europa, né, como se costuma dizer, que até aquele momento ainda era tomada por regimes autoritários, né, no caso de Portugal, o regime autoritário do Salazar, né, mas a própria Espanha do Franco, né, e outras nações europeias, a Grécia, se eu não me engano, mas enfim. Mas aí essa onda também chegando à América Latina, a algumas nações africanas, né, e depois se expandindo, chegando na América Latina nos anos 80, 90 e assim por diante. Então, essa teria sido a terceira onda, né, de expansão da democratização, né, na visão do Huntington. Nesse artigo, então, gente, o Diamond ele faz essa referência a esse livro do Huntington, na verdade, que fala dessa terceira onda de expansão, né, do regime democrático, como está aí no slide, essa terceira onda, expansão do regime democrático em países da África, no leste europeu, com a queda do Muro de Berlim, e o fim de regimes autoritários na América Latina. Então, durante 30 anos, né, de 74 a 2004, essa expansão da democracia. Em 74, apenas 46 países, ou seja, 30% atendiam critério de democracia, então, quer dizer, naquele momento, nos anos 70, nós tínhamos ainda um percentual relativamente pequeno, né, de países que eram democráticos, e chegamos em 2016, em 2006, aliás, né, com 60% dos países democráticos, o que mostra isso, né, a força dessa terceira onda de expansão das democracias. Mas há também uma expansão daquilo que eles chamam, assim, dos níveis de liberdade, né, porque bom, aí depois eu vou comentar um pouquinho, tentar mostrar para vocês aqui, porque o Larry Diamond, como nós comentamos, ele é um cientista político que está muito vinculado à Freedom House, né? Então, a Freedom House, ela tem uma escala em que ela tenta entender as democracias mundo afora, comparativamente, né, a partir de uma escala, né, da criação de um determinado índice em que as nações são classificadas ali a partir do atendimento a determinados critérios, né, de democracia, mas também há um índice de liberdade, né? Então, há determinados níveis de liberdade. Então, há também determinados critérios em que as nações devem atender, né, para pontuar ali nesses critérios de liberdade. A partir disso se estabelece, né, uma pontuação numa escala, né, de nível de liberdade dessas nações, como está descrito aí, né, a expansão dos níveis de liberdade, que envolve, portanto, direitos políticos e liberdades civis, de maneira geral, né? Então, tem uma escala da Freedom House, que vai de 1 a 7, sendo que 1 significa grau máximo de liberdade, 7 nenhuma liberdade. Né, ele até mostra que, lá no início de 1970, o mundo estava pior, né, ou seja, houve um avanço nessa escala de liberdade. Como o Thiago mostra aí, gente, como ele colocou no material, a definição, a Freedom House e o Larry Diamond estão utilizando uma definição que a gente costuma chamar de minimalista da democracia. Ou seja, né, democracia é um sistema em que os cidadãos, por meio do sufrágio, podem escolher e substituir seus líderes em eleições regulares, livres e justas. Agora, vejam bem, gente, não chega a ser tão minimalista quanto a do Schumpeter, por exemplo, né, para lembrar um teórico da teoria minimalista. Porque, no caso deles aqui, nós temos também critérios em que eles vão procurar avaliar a qualidade da democracia, né, que envolve esses critérios de liberdade política, né, de liberdade, de liberdade política, de liberdades civis, né, que são critérios que eles vão utilizar também aí, nesse caso, para avaliar mais a qualidade da democracia, né, de maneira geral. Gente, deixa eu só, Tiago, deixa eu só mostrar para eles rapidamente aqui, que a Freedom House tem um site, deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Aí, se você puder parar de compartilhar. Eu vou tirar a minha, né? É isso que você quer? Isso. Aí, daqui a pouco você volta de novo. Tá bom, só um minuto. Só para mostrar rapidamente aqui, coisa de um minutinho, só para mostrar que a Freedom House ela tem um site. Bom, para aí, Gleitão. Deixa eu só tentar, então, mostrar rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Não, 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 não. É interessante, né, lembrando dessa questão do critério minimalista de democracia, como o conceito deles é mais amplo do que, por exemplo, do Schumpeter, eles já admitem a questão do associativismo político e organização da sociedade civil, algo Exatamente. que é inimaginável no Schumpeter, né? Exatamente. Tem uma coisa do vigor da sociedade civil, é um elemento, né, em que uma nação mostra vitalidade democrática. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, viu, porque não está aparecendo aqui para mim poder compartilhar. Você clica na aba, Gleiton, que abriu, É você porque eu não... Deixa compartilha a aba do seu computador. Você conseguiu abrir? eu ver aqui. É porque na hora de compartilhar aqui, a aba do... Bom, enfim, se eu não conseguir, a gente toca o barco aí, eu convido as pessoas depois, eu coloco o link aqui e convido as pessoas depois a dar uma olhada. Não. Qualquer coisa, posta o link no Moodle para as pessoas darem uma navegada no site da Freedom House, né? Que é um lugar que vale a pena, porque, como é um instituto de pesquisa, eles criam vários indicadores de qualidade da democracia. Então, para quem tiver interesse em pesquisar sobre esse tema, quem já estiver pesquisando sobre esse tema, pode ir até o site da Freedom House e olhar alguns dados, alguns indicadores, e depois até procurar cotejar com outras fontes de informação para ver se há realmente um viés ou não, como o Gleito apontou aí, pelo fato de eles serem relacionados ao Partido Republicano, etc. Mas eu acho que é uma importante instituição que pesquisa a democracia. Esse é um elemento que deve ficar marcado aqui, entendeu? Volta à apresentação, Gleitão? Eu acho que eu não vou conseguir aqui, gente, mas eu até coloquei o link aí, de maneira geral. É interessante que vocês vão abrir lá, tem assim, por exemplo, logo quando você abre, vai aparecer assim, por exemplo, a coisa dos países, né? Os países, os territórios. E aí tem, por exemplo, assim, as notas, né, que as nações conseguiram alcançar a partir do índice que eles construíram, né, de liberdade, por exemplo, de liberdade global, e tem também, depois lá, o de democracia, né, a nota de democracia. Então, por exemplo, o Brasil, eu não estou conseguindo projetar, mas é porque eu abri aqui, tá, gente? O Brasil está com uma nota aqui né, a nota do total aqui, o score, né, como eles estão colocando aqui, está 75, está como um país livre, né, porque tá diferente de outras nações que estão aparecendo aqui como parcialmente livres ou não livres, né, tem também a nota democrática aqui também. Ah, tá, na nota democrática, nossa senhora, gente, meu cachorro apareceu aqui agora. Para, Oz. Um minutinho aqui, gente. Esse cachorro do Gleito é de extrema direita e tá boicotando. A apresentação voltou, gente? Voltou. Obrigado. Sosseguei ele um pouco aqui. O Thiago tem razão, ele não gosta de conversa sobre democracia, não, Thiago, ele fica bravo. Não, eu reconheço de longe porque eu tenho uns parentes que lá tem igualzinho, se é que vocês não entendem. Mas, enfim, gente, eu postei aí o link nos comentários, né? Tem aí o site da Freedom House, é interessante para olhar. Então, o artigo, gente, é por isso que ele está citando dados, né? E para comparar as nações, para conhecer um pouco as nações, né? Então, na verdade, eles têm uma base, né? A base são esses índices aí que foram criados pela Freedom House, tá? Ele utiliza esses índices, na verdade, é por isso que ele está fazendo essas afirmações. Então, só para a gente perceber que né, esses estudiosos, eles também não estão falando essas coisas do nada, né? Eles estão falando isso com base em determinados estudos, determinados índices que eles criaram, que eles participam da criação e assim por diante. É claro que isso pode ser passível de críticas, né? Como qualquer estudo pode ser passível de críticas, mas é só para mostrar que
né, o que ele está afirmando aí tem uma base a partir de determinados estudos que eles consideram importantes, né, e a partir de um índice que eles consideram importantes, tá certo? Então, o que a gente estava comentando é dessa questão da terceira onda, que o Diamond está falando aí no início do artigo, em que há, portanto, essa expansão tanto das democracias como também dos índices de liberdade, né? E a partir de 2006, no entanto, começa uma estagnação, né, tanto da expansão da democracia como também dos índices de democracia, tá? Então, é o que está no projetado aí para vocês. Então, 2006, ele coloca como uma espécie de um ano de inflexão, há uma interrupção do processo de expansão dos regimes democráticos, a recessão de alguns regimes, né? Então, nos números da Freedom House, isso começa a ficar verificável, né? Essa certa estagnação dos regimes democráticos. E a partir disso, gente, há duas possibilidades interpretativas, né, que ele vai dizer. Assim. Quais seriam essas duas possibilidades interpretativas? Uma primeira seria ver isso como um período de equilíbrio, né, ou seja, de perceber, então, que essa terceira onda democrática, a partir de 2006, ela se estabiliza, e aí seria até, na verdade, positivo, porque isso significaria, de certa maneira, assim, a gente verificar a força dessa terceira onda de democratização, uma vez que ela estabiliza, mas ela não regride aquilo que era a anterior à própria terceira onda, ou seja, o mundo politicamente não regride ao que era lá os anos 1970, tá? Então, por exemplo, tem um texto do próprio Levitsky, que está nessa revista também, que ele até está criticando, na verdade, essa ideia da recessão democrática, né? O Levitsky é um dos autores do livro Como Morrem as Democracias, que nós vamos ler daqui a pouco, né? E o Levitsky, o que ele vai dizer nesse artigo? O título é mais ou menos assim, um mito da recessão democrática. E o que ele vai dizer ali, na verdade? Ele vai dizer o seguinte, olha, na verdade não está acontecendo uma recessão democrática, porque o que está acontecendo, na verdade, é que algumas nações que já eram, na verdade, autoritárias e que erradamente foram classificadas como nações em transição para a democracia, regrediram. Mas, na verdade, elas nunca foram nações que estavam transitando para a democracia. Elas eram nações autoritárias, ponto final, né? Então, está dizendo assim, houve um certo otimismo exagerado com a terceira onda de democratização, como se o declínio, a queda de regimes autoritários significasse necessariamente a transição para a democracia. E não se trata disso, né, ele vai dizer. O que pode acontecer muitas vezes, e aconteceu, é que regimes autoritários caíram e eles foram substituídos por outros regimes autoritários, né? Às vezes não tão autoritários, mas autoritarismos de tipos diferentes. Então, Existem as expressões autoritarismo competitivo, né, Gleiton? Democracia liberal, né? São termos que são mobilizados pela literatura. Exato. O Levitsky, por exemplo, nesse artigo, ele vai utilizar essa expressão de autoritarismo competitivo. Para falar do quê, gente? Para falar exatamente o seguinte. Olha, alguns regimes que eram autoritários antes, que eram ditaduras abertas, declaradas, aquele regime caiu, mas não é que foi substituído por uma democracia. São regimes que até podem acontecer eleições, mas são eleições num quadro autoritário, né? E aí eleições nesse quadro, elas significam muito pouco para a gente poder classificar essas nações como nações democráticas, né? Então, aí a ideia de autoritarismo competitivo. Então, seriam nações, no fundo, autoritárias, mas que têm ali uma certa competição eleitoral, o que, de maneira geral, não significa muita coisa, né? Então, esse seria uma primeira forma de compreender essa estagnação da expansão democrática a partir de 2006, que está exemplificado, por exemplo, nesse artigo do Levitsky que eu estou comentando com vocês, em que o Levitsky está dizendo o seguinte, olha, não é que se trata de uma estagnação democrática, que houve um otimismo exagerado com a força da terceira onda de expansão democrática, em que as pessoas começaram a classificar nações que, na verdade, são autoritárias como nações em transição para a democracia. Na verdade, não se trataria disso, né? Essa é uma postura. Uma segunda postura é essa que vai enxergar mesmo, né, esse período
a partir aí de 2006, como um período mesmo de declínio, de recessão democrática. Essa é a postura do próprio Larry Diamond, né? Ele próprio está assumindo isso. Ele vai dizer, olha, o que a gente está observando, né, na verdade, se trata de um período de recessão democrática, de um certo declínio da democracia, na verdade, né? Então, seria essa segunda perspectiva que está dizendo assim, então, nós vivemos um período que ainda é incipiente, né, ou seja, ainda está no início, de certa maneira, ainda não é um fenômeno avassalador, mas é um período incipiente de declínio da democracia, né, em que há uma instabilidade, uma estagnação das democracias, e um incremento de países que antes poderiam ser vistos como democráticos, escorregando para aquilo que a gente poderia chamar assim de uma zona cinzenta, em que você não sabe exatamente se esse país é democrático ou se ele não é. Na verdade, assim, ele não pode ser mais dito como democracia, não pode mais ser chamado de democracia. Então, você tem uma entrada de nações que foram se degradando nos últimos anos e essas nações foram entrando, então, numa zona cinzenta que a gente não sabe exatamente o que é exatamente, mas a democracia parece que não são mais, né? Isso envolve, claro, o próprio desafio de definir o que é democracia, né? Mais uma vez, a gente já conversou sobre isso, foi até o Pedro que fez uma pergunta sobre isso na aula passada, né? Mas é um desafio sempre frequente em todo estudo de democracia, em todo estudo de ciência política, que é a ideia de definir, né, o que é a democracia, como medir a democracia, né? Mas o que o Diamond está dizendo, né, é que isso é um processo, de certa maneira, que nas últimas décadas, nos últimos anos aí, a gente está verificando, né, algumas nações escorregando para essas áreas cinzentas, para essa zona cinzenta, que a gente não sabe exatamente o que são, né. Então, aí essa coisa da dificuldade analítica, né, como medir a democracia, né, como entender a democracia. O Diamond, como nós comentamos, ele está seguindo muito daquilo que a Freedom House pratica, daquilo que a Freedom House construiu, em que ele vai analisar, então, a democracia como uma variável contínua, né, que tem a sua dimensão eleitoral, como nós falamos, que tem a ver, né, com a liberdade partidária, a liberdade de oposição, então, uma dimensão mais eleitoral, a existência de eleições com regras justas, regras claras, né, que acontecem com regularidade, né, então, uma série de dimensões que estão nessa dimensão, de aspectos, né, que estão nessa dimensão eleitoral, mas também uma dimensão que procura avaliar a qualidade da democracia, como a gente está falando, né, e aí nessa questão da qualidade da democracia, né, então temas que tratam como de liberdades civis, o império da lei, né, uma sociedade civil vigorosa, né, então o vigor da sociedade civil, como o Tiago estava comentando aí, né, que é um critério mais amplo, vamos dizer assim, são critérios que tentam avaliar, que ainda, de certa maneira, são minimalistas e procedimentais, para pegar um pouco lá a ideia schumpeteriana, mas que são mais exigentes em relação, para definir a democracia, né, do que os critérios schumpeterianos, por exemplo, né, então tem uma exigência maior para analisar, para avaliar a democracia. Quer comentar alguma coisa, Tiago? Quem quiser. Só para ficar claro com relação a essa questão das variáveis relacionadas às eleições, né? Quando tem o item aqui, financiamento de campanha, significa que existem regras claras para definir como os partidos políticos serão financiados, seja público-privado, seja privadamente, seja financiamento único e exclusivamente público, mas o fato é que as regras devem ser claras e, sobretudo, a fonte da origem do dinheiro conhecida. A ideia de transparência, né, é muito importante também essa variável, né, porque o dinheiro tem sido apontado como um dos elementos disruptivos da democracia, pois ela afeta, né, a correlação de forças nas campanhas, sobretudo, fazendo com que interesses econômicos se sobreponham a interesses da sociedade, da população,
como vocês queiram entender. Então, é importante também, né, só para ficar claro, porque está só a palavra assim, financiamento de campanhas numa transparência, mas diz respeito às regras, né, as regras que permitem o financiamento dos partidos políticos na sociedade, mas também a fonte desses recursos, de onde provém os recursos. É importante marcar esse ponto. Só isso que eu queria falar, Gleitão. Beleza. E você está chamando a atenção, na verdade, para um dos problemas que hoje mais se discute, né? Que é exatamente essa coisa do poder financeiro, né? No financiamento de campanhas. Na democracia brasileira, por exemplo, é um problema terrível, né? Mas não apenas na brasileira, mas a brasileira é muito claramente um problema devastador, né? Até se a gente quiser pensar assim. Só para ter ideia, né, Gleito, existe um grupo de trabalho na ANPOX, na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, que inclusive está acontecendo, né? Acho que é essa semana, é a próxima, ou foi a semana passada, está sendo essa, as datas eu não estou sabendo certinho, mas existe um grupo só para discutir financiamento de campanhas. Para vocês terem ideia o quão emblemática é essa questão na contemporaneidade, quando se quer pensar a democracia e sobretudo, a dimensão da representação, né? Porque o dinheiro afeta, sobretudo, essa dimensão. Exato. Vamos lá, Thiago? Pode passar para outra? Vamos. Aqui só para eles visualizarem, né, Gleiton, graficamente aí os dados da própria Freedom House. Opa, peraí que voltou. Vocês conseguem ver a setinha do mouse? Dá para ver, Gleiton? Dá para ver. Aqui para vocês verem, né, que se você considerar apenas democracias eleitorais, aquelas que estariam bem num conjunto minimalista, né, dentro daquele conceito minimalista, dá para perceber que claramente uma certa estagnação nos anos 2000, né, a partir dos anos 2000, com um declínio, né, você cai de 61 para 59, assim como também nas democracias liberais, que seriam aquelas democracias mais longevas, as democracias Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, passando de 41% para 40%, né, o grau de o crescimento, né, a quantidade de países do mundo que são democracias. Então, de 61% caiu para 59% e de 41% para 40%. O interessante, como o Gleiton mencionou acerca do Diamond, é que o tom do artigo não é um tom alarmista. É um tom assim, olha, nós precisamos ficar atentos, tem problemas acontecendo com a democracia. Então, ele tem essa virtude, eu penso que, diante de toda essa literatura que surgiu para falar sobre as crises das democracias, o artigo do Diamond, ele não é tão carregado de uma certa teleologia de que estaríamos caminhando para o fim das democracias, e sim de que, olha, existem problemas nas democracias, mas são problemas passíveis de solução. Mas para que a gente possa enfrentar esses problemas, nós precisamos, de fato, identificar quais são esses problemas. E é um pouco a tarefa, né, que ele segue no artigo. Gleiton? Beleza. Só para comentar rapidamente, porque o Vinícius fez uma pergunta aqui, que depois que eu visualizei aqui, Vinícius, a coisa de disponibilizar o slide, eu acho que esse slide a gente pode disponibilizar, Vinícius, como o texto está em inglês, aí a gente sabe da dificuldade para ler, para vocês lerem, né? Aí eu acho que aí a gente disponibiliza esse slide, especificamente desse, tá? Porque dos outros, como está em português, a gente pode ler o texto, né, gente? E assim, lembrando também que nós estamos disponibilizando a gravação das aulas, tá certo, gente? Como as aulas também, o slide é apresentado, então, tá? Mas eu acho que desse texto especificamente que a gente, né, a gente entende um pouco a dificuldade da coisa do inglês, aí a gente disponibiliza esse especificamente, tá bom? Beleza? Eu já percebi uns errinhos de digitação em alguns lugares, aí eu vou só fazer a correção, tá, gente? Aí, e
posto ele amanhã, no máximo, coloco lá à disposição para vocês no Moodle. Tá certo, Gleitão? Espera só eu corrigir algumas coisinhas, te mando de novo, aí você posta no Moodle para a versão final, beleza? Beleza. Ô, gente, aí só fazendo uma observação em relação, que o Thiago comentou aí, né, porque eles estão classificando aí democracias liberais, democracias eleitorais. Porque, só para observar um pouco nisso, porque outros autores, como o Thiago comentou, vão falar também assim, de democracias iliberais e tal, né? Porque, basicamente, eles estão dizendo o seguinte, como eles estão falando de uma dimensão eleitoral da democracia, mas também de uma dimensão relacionada a liberdades, que envolve muito assim, usufruir de liberdades individuais, né, de liberdades coletivas, então, de uma forma de governo que garanta essas liberdades individuais e coletivas, então, normalmente, eles designam democracias liberais, essas democracias mais consolidadas, que são capazes de garantir aos cidadãos esses direitos fundamentais, tá certo? Porque algumas existem um processo eleitoral, competitivo e tal, mas elas não são capazes de garantir adequadamente, pelo menos, o usufruto, né, de direitos fundamentais, de direitos individuais, de alguns direitos coletivos, assim por diante. Então, por isso que eles fazem um pouco essa diferenciação aí, tá? Por exemplo, só para ilustrar um pouquinho isso que o Gleiton está falando, se nós aceitarmos, tá, gente? Tem uma condição aí muito importante que eu estou colocando na minha fala. O se aí é importante, tá bom, gente? Se nós aceitarmos que na Rússia há uma competição eleitoral pela disputa, digamos, a presidência do país, nós podemos classificar a Rússia dentro dessa dimensão de democracias eleitorais ou de um autoritarismo competitivo, tá certo? Só que você pega do ponto de vista das liberdades individuais, na Rússia é crime você amar uma pessoa do mesmo sexo. Então, é esse elemento que eu estou usando esse exemplo um pouco caricato da Rússia, mas é para, de fato, marcar. E outra coisa, a Rússia não é uma democracia. Atualmente, a Rússia está longe de ser uma democracia. O principal opositor do Vladimir Putin foi envenenado, né? Então, gente, vocês têm noção, né? Só para ter noção do que a gente está falando. Por isso que eu falei que se a gente se considera que há alguma competição por cargos políticos na Rússia, dá para forçar a barra, mas forçar a barra mesmo, tá certo? Mas é só a título de exemplo para a gente poder pensar em alguma coisa mais concreta de fato, tá bom? Gente, eu posso falar uma coisa rapidinho? À vontade. Sim, claro. Eu já tinha lido o texto, né? E hoje eu estava relendo e tal, prestando mais atenção em alguns quesitos, e eu parei para analisar quando o autor falou sobre Bangladesh, né? No texto, falou sobre Bangladesh, falou sobre a Rússia e tudo mais. E eu parei para dar uma pesquisada, né, sobre Bangladesh, e eu fiquei super impressionada de ser classificado como uma democracia, sendo que o próprio presidente, né, ele não pode ser votado pela população, né? Ele é escolhido pela própria Assembleia Nacional. E eu estava vendo que o parlamento deles é unicameral, tipo, não tem outras câmaras, só tem uma única câmara. E eu não sei se eu entendi direito, mas, assim, os deputados, eles são eleitos pela população ou não? Porque eu estava vendo que lá... Eu não entendi aonde que eles querem chegar nesse conceito de democracia, porque o presidente, se eu não me engano, ele está no poder desde 2013. Então, assim, né, tipo, faz mais de 6 anos essa brincadeira aí. Júlia, Bangladesh é um dos países que o autor aponta que houve recessão democrática, né? Lá houve duas, se eu não me engano, acho que 2 tentativas de golpe. Estou colocando aqui nessa tabela aqui, tá vendo, gente? Em 2007, tem um golpe militar moderado, tá vendo aí, gente? Militar e soft coup. Vou colocar a setinha em cima aqui para vocês verem, olha. Tá? O ano da quebra e o ano do retorno, né? O que aconteceu? Um golpe militar brando.
E, novamente, em 2014, há uma quebra do processo eleitoral. O que eu entendi da leitura? Eu não me inteirei do caso de Bangladesh. O que eu entendi é que houve uma mudança unilateral das regras do jogo, que beneficiava quem estava no poder, e fazendo com que a oposição saísse do jogo político. Isso evidencia uma grave quebra de condições democráticas. Então, Bangladesh está se afastando de uma democracia na colocação dos autores. Júlia, um elemento importante da tua fala, o fato de um país ser unicameral ou bicameral não vai dizer se ele é menos ou mais democrático. Isso é uma questão de como os países se organizam em termos até mesmo administrativos. Eu não sei se Bangladesh é uma federação ou é um país unitário, precisaria pesquisar sobre isso, mas geralmente países que são federações tendem a se organizar de maneira bicameral. Tanto é porque uma das casas tende a ser uma representação territorial, enquanto a outra casa é uma representação populacional. O fato de você estar falando que o presidente ser eleito pelo Congresso também pode não ser um problema em termos de democracia, porque a gente pode estar falando aí talvez de um semipresidencialismo, onde regras semelhantes ao do parlamentarismo podem estar em vigência, né? Por exemplo, a população escolhe os parlamentares, e um fato, para nós considerarmos democracia, a população tem que eleger as elites políticas, então tem que ter sufrágio, né? E a partir do momento que constitui-se um parlamento, esse parlamento pode eleger indiretamente o presidente da República. Se eu não me engano, existem alguns casos, eu teria que pesquisar com mais cuidado, mas existem alguns casos em que, se não há um vencedor em alguns países de regime presidencialista, num primeiro turno de votação, o segundo turno é realizado na Câmara. Eu tenho que pesquisar, mas eu me lembro de ter lido já sobre alguma regra nesse sentido. Então, não necessariamente o fato de ter uma eleição direta ou indireta para presidente vai definir se é democracia ou não, né? Porque senão a gente cai naquela situação que, na pergunta do Pedro da semana passada, se os regimes parlamentaristas poderiam ser considerados democráticos. Aí eu falei, o fato é que os eleitores escolhem os parlamentares, e aí você tem um elemento de escolha dos eleitores, e os parlamentares elegem o primeiro-ministro. Se for esse o caso de Bangladesh, até haver a ruptura, porque parece que desde 2014, né? Aqui, ano da quebra, tá vendo aqui em cima? Year of Breakdown. E aqui embaixo, 2014, eles parece que não retornaram a uma democracia. Então, parece que vigora lá um sistema não democrático, pelo que eu estou entendendo aqui da leitura. Não sei se eu estou correto ou não, teria que, como eu não sou nenhum especialista na política sobre Bangladesh, mas eu acho que é muito... Júlia, acho que é muito legal você fazer esse movimento, viu, de tentar se inteirar sobre os países e tentar aprofundar nos casos, que é bom que dá oportunidade para a gente abrir essas janelas aqui na nossa conversa. Ô, Júlia, no site lá da Freedom House, em termos das liberdades democráticas, a Bangladesh está classificado hoje como parcialmente livre, então ela está naquela zona cinzenta que o Larry Diamond está falando aí, em que a nação ela não é mais democrática, né, dessa coisa de que ela já escorregou para uma outra coisa que não é mais a democracia, tá certo? Então, na classificação lá, eu também não sei detalhes do Bangladesh, não, tá? Eu confesso que eu não me lembro, assim, de detalhes do Bangladesh, não, mas no texto fala dessa coisa, né, de uma degradação, de um soft cope lá no país e tal, e a Freedom House classifica ela atualmente, né, o país atualmente, como parcialmente livre, porque tem uma classificação entre livres, não livres e parcialmente livres. Os parcialmente livres são esses exatamente que estão nessa zona cinzenta, em que eles estão num processo de degradação democrática, degradação das liberdades. Então, atualmente, ela está classificada assim.
lá na Freedom House, no link aí, dá para conferir lá, mas os detalhes, de fato, eu também não sei, assim. Gleiton, só para ilustrar aí o exemplo que a Júlia nos trouxe, na página 107, o Diamond vai falar assim: no caso de Bangladesh, uma mudança unilateral nas regras da administração eleitoral, que desequilibrou o jogo eleitoral e desencadeou um boicote da oposição. Ou seja, aquele elemento que eu estava mostrando para vocês na tabela aqui, em 2014, o breakdown of electoral process, né? A quebra do processo eleitoral. O que isso significou? Uma mudança da regra de como as eleições deveriam ser processadas, que provavelmente beneficiava o grupo que estava no poder, fazendo com que a oposição não reconhecesse mais a legitimidade desse sistema. Por isso, imagino que seja esse um dos elementos que jogam Bangladesh nessa zona cinzenta a qual o Gleiton se referiu. Exato. Bom, gente, então o Diamond está defendendo a tese de que há uma recessão democrática, né? E ele vai dizer assim, olha, existem 4 marcos principais que caracterizam essa recessão democrática, se a gente quiser pensar dessa maneira, né? Quais que seriam, então, esses 4? O primeiro, ele vai dizer assim, houve uma aceleração do rompimento democrático nos últimos anos. Então, quer dizer, né, nesses últimos anos, houve uma aceleração no rompimento democrático, nessa taxa de rompimento democrática, né, nos últimos anos. Um segundo marco dessa recessão democrática, houve um declínio da qualidade da democracia em países emergentes importantes, né, em países com uma população importante, com uma economia importante, né, em um determinado momento, assim, do texto, ele vai falar que são swing states, né, que são importantes, né, são swing states no sentido de que são países que têm tradições têm uma certa história tem democracia, depois cai, depois tem de novo e tal, quer dizer, tem uma instabilidade, mas são nações que têm uma relevância dado o poder econômico que eles têm, dado ao tamanho da população, tá? Um terceiro marco dessa recessão democrática seria o aprofundamento de regimes autoritários em nações importantes. Então, quer dizer, regimes autoritários se tornando meio que, ou se colocando como modelo alternativo para o mundo. E aí ele vai falar principalmente da China e da Rússia e tal, daqui a pouco a gente comenta melhor. Mas então são nações com regimes autoritários que aprofundaram o seu autoritarismo e que se colocam também como formas de organização do poder alternativa à democracia no mundo, né? E um quarto marco dessa recessão democrática, ele vai falar uma coisa mais ou menos assim, uma performance pobre da democracia em democracias estabilizadas, em democracias consolidadas, né? E aí ele vai falar dos Estados Unidos como um exemplo disso, ou seja, né, de que a democracia, ela, nos últimos anos, nas nações centrais, mesmo nas nações de democracia estabilizada, elas dão sinais de uma performance pobre, né, em alguns aspectos que ele vai explicar melhor aí, tá certo? Então, num primeiro ponto, né, no primeiro aspecto, ele vai falar assim, né, que tem a ver, então, com a aceleração do rompimento, da quebra democrática. Ele vai falar assim, né, então, aconteceram 25 colapsos da democracia no mundo desde 2000, né, não apenas por meio de golpes militares ou executivos, mas também por meio de degradações sutis e incrementais dos direitos e procedimentos democráticos, que empurram o sistema democrático para além do limiar do autoritarismo competitivo, né? Ou seja, empurrando essas nações para um regime autoritário, tá certo? É interessante essa observação que ele vai fazer, gente, porque que aí essa coisa que está no próximo slide aí, né? Então, desde 2000, contra 25 colapsos da democracia no mundo, não apenas por meio de golpes, né, como a gente já leu, mas dessas 25 quebras, 18 ocorreram após 2005, então mostrando que há uma aceleração
da quebra democrática a partir de 2005, especialmente desse ano, né, que ele coloca como marca 2006. Dessas 25 quebras, 8 contam como intervenções militares. Das 8, apenas 4 são um golpe militar clássico, né, e das 25 quebras, 13 decorreram em função do abuso de poder ou profanação das instituições e práticas democráticas. É uma profanação das instituições no sentido, assim, uma deslegitimação das instituições públicas. E é um processo de dentro do sistema, né, Gleiton? Aquele que foi eleito democraticamente, atuando para erodir, usando o termo de erosão, né? Para erodir as instituições políticas. Deslegitimar as instituições políticas. Exato. Ele próprio desacredita, é um pouco esse sentido, deslegitima as instituições democráticas. É interessante isso aí, gente, porque o que ele está... o Daimon até ele não aprofunda esse ponto, mas ele está mostrando que, de certa maneira, a erosão democrática, essa recessão democrática, está dizendo, ela não se dá mais daquela forma clássica antiga que a gente estava acostumado a ver do golpe, que mostra muito bem ali, né? Olha, a partir daqui o regime anterior acabou e agora começou outra coisa. Ele vai dizer que isso, inclusive, é uma das dificuldades hoje de identificar exatamente quando uma nação deixou de ser democrática e passou para essa zona cinzenta, em que ela não é mais uma democracia e está caminhando, na verdade, para um regime autoritário, né? Então, ele está dizendo, mostrando isso, né? A maioria dos países que a gente pode considerar que tiveram uma quebra democrática nesse período, ela não se dá mais a partir daquele golpe militar clássico, de uma quartelada ou de um golpe em que fica muito claro um momento de ruptura. Isso torna mais difícil a gente entender quando um país ele caminhou, ele entrou naquela zona cinzenta em que ele não pode mais ser chamado de um regime democrático, né? Então, há uma nova forma aí, há uma outra coisa que está aparecendo aí na trajetória das democracias. Tiago levantou a mão, vamos lá. É que Gleiton disse que ele não aprofundou isso. Na verdade, ele gastou uma linha para falar disso, né? Mais para o final do texto, ele levanta a pergunta, mas qual que é a razão básica para esses retrocessos pontuais, para essa recessão democrática pós-2006, que a gente já começa a farejar aqui lá? Ele mesmo fala, a razão é uma só, bad governance, não sei como traduziria isso, uma governança fraca, má. Aí eu achei, você gastou um texto todo para você falar isso, mas depois ele vai mostrar como que é essa bad governance, como é essa governança... ruim, má governança mesmo, Thiago. Má governança, aí vai mostrando das relações com a mídia, a desqualificação dos poderes, a perseguição de inimigos, a censura às oposições, e mostrando esses mecanismos sutis da má governança. Conforme Gleiton apontou, as erosões democráticas hoje, e essas que ele pontua pelo globo afora, não são mais por meio de tanque na rua, né, gente? Não é tanque na rua mais. Isso, é de envenenar um adversário aqui, demonizar, inclusive existe isso em inglês, né? Não sabia, não, demonizar oposições, censurar canais de comunicação, cortar uma internetzinha a colar, proibir um conteúdo, editar conteúdo, uma coisa que se faz muito na Hungria, que é estrangular o patrocínio dos meios privados de imprensa e deixar que os meios estatais monopolizem a narrativa, sabe? Exatamente, Thiago. São outros subterfúgios, né? Não é mais aquela forma clássica como a gente estava acostumado, principalmente na América Latina, né? A gente estava acostumado. Thiago, você ia comentar uma coisa, Thiago? Não, eu só ia mencionar que, comparando aí depois com outro texto que nós vamos trabalhar na disciplina, que é o texto do Levitsky e do Ziblatt, aí nesse caso há uma aproximação na interpretação, né, de que as rupturas democráticas não acontecem mais como eram antigamente, né, não há
um evento, um marco histórico que possa ser tomado como um momento antes e depois, né? E nem mesmo os atores, né, são mais os mesmos, né? Que no caso aí, quando se fala nas intervenções militares da América Latina, você tinha os militares tomando o poder, de fato, ocupando o aparato de Estado e mandando a partir do golpe militar. A forma como isso está se dando hoje é completamente diferente, né? Então tem uma série de questões aí que quando nós formos ler o Levitsky e o Ziblatt, eles vão trazer mais elementos para engrossar esse caldo todo que a gente está apresentando aqui, que começa já com uma leitura mais um pouco institucionalista, eu diria assim, do Diamond, né? Institucionalista no sentido da formalidade de algumas instituições, e o Levitsky e o Ziblatt começam a entrar mais também na dimensão das instituições informais também, nas práticas e convenções que deveriam pautar a boa política, inclusive entre adversários políticos. É interessante essa dimensão quando a gente for ver o Levitsky e o Ziblatt. Mas o Diamond, ele traz esse elemento que vai ser semelhante na leitura do Levitsky e do Ziblatt, mas ele em todo o texto, ele vai ressaltar muito algumas dimensões que são mais formais do sistema político. Não sei se você tem essa percepção também, Gleiton. Tiago? É por aí mesmo, Tiago. Eu acho que o Levitsky vai exaltar mais essa outra dimensão vamos dizer assim, dos costumes democráticos, né? A Júlia levantou a mão pode falar, Júlia. Gente, eu não sei se eu tô chata hoje, eu vou fazer uma pergunta, não sei se tem muito a ver com isso, mas eu fiquei pensando que no final do texto meio que ele aborda essa questão de que a democracia meio que ela retrocede na prática, mas ela ainda é ascendente, né, em valores e aspirações nas pessoas. E eu fiquei pensando também na Wendy Brown, sabe, que meio que parece que as pessoas ainda acreditam um pouco na questão da democracia, mas me parece que ela, da maneira que ela anda, né, e dessa apresentação, né, que o Larry Diamond ele faz, né, de toda essa projeção e das 3, 4 ondas, enfim, que parece que ela só está declinando, sabe? Júlia, a Wendy Brown me parece mais pessimista, assim, que o Diamond, porque ela, um pouco a ideia dela de que a democracia está sendo colonizada internamente por uma lógica que não é democrática, né? Então, ela me parece mais pessimista, assim, mais crítica, né, em relação aos rumos democráticos. O Diamond é um pouco essa ideia. A recessão democrática, ela ainda não é um evento catastrófico, né, vamos dizer assim. Ela ainda não é um evento cataclísmico, né, que tá acabando, varrendo a democracia. Ela não é uma terceira onda regressiva, né, um pouco a ideia dele, que ele, no final ele vai colocar. Não é um refluxo, né, Gleiton? Não é um refluxo. A Wendy Brown me parece ter uma questão mais substantiva, assim, que tem a ver com uma lógica, com essa coisa, né, de uma certa, aí não de uma dimensão propriamente institucional, né, mas de uma lógica, de uma racionalidade que coloniza a democracia, o funcionamento da democracia, e que sufoca a democracia nas suas promessas mais substantivas, né? Então, ela tem acho que é uma crítica mais substantiva, menos, aí, como o Thiago estava falando, o Diamond é mais institucionalista, assim, né? A Wendy Brown parece ter uma crítica um pouco mais substantiva, mas aí a gente vai conversar um pouco sobre No limite, para mim, assim, uma interpretação que eu tenho do Diamond, a solução dele, basta que nós tenhamos, atuemos na questão da má governança. Então, se os governos atuarem dentro dos marcos institucionais e constitucionais, sem tentarem usurpar poder ou concentrar poder, e se mecanismos de accountability e transparência forem instituídos na sociedade, tem-se a resolução do problema da erosão
pelo fato de haver uma adesão dos cidadãos como um todo à democracia. Aí a gente pode pensar a democracia enquanto um valor em si. As pessoas preferem a democracia. Mas eu também compactuo um pouco dessa leitura que o Gleiton faz da Wendy Brown, de que há um ethos que coloniza a política, né, que está relacionado vamos dizer assim, a ideia neoliberal, né? O que é ser bem-sucedido dentro de uma ordem neoliberal? O que é a coletividade para uma ordem neoliberal? E isso aí, num certo sentido, contamina o indivíduo, né? E, consequentemente, contamina o político. Contamina no sentido de que é a racionalidade que vai estar por trás da ação do político, vai estar por trás da ação do indivíduo. Esse ethos neoliberal, a gente pode dizer dessa forma. E fazendo um paralelo com a aula passada do Manuel Castells, há, então, uma maior convergência do Castells com a Andy Brown, quando o Castells remete à ideia da corrupção como um elemento disruptivo da democracia, um daqueles elementos que fazem com que haja a ruptura, né, da democracia, o aproxima da Andy Brown, enquanto o Diamond, né, é uma questão mais de ajustes a serem feitos para se evitar a má governança. Governos que atuem dentro de marcos constitucionais e que sejam transparentes na forma como lidam com o dinheiro de uma forma geral. Essa que parece ser o quadro assim, delineado pelo Diamond. Não sei se o Gleiton também tem uma leitura nesse sentido, se o Thiago tem uma leitura nesse sentido. É por aí, Thiago. Eu passo para o outro Thiago, que tinha que levantar a mão aí também. Eu ia deixar esse comentário para o final, mas já que Júlia puxou esse assunto, eu tive uma impressão semelhante. Eu tenho um entendimento muito raso desses assuntos, essa é a razão, inclusive, porque eu estou fazendo essa disciplina. E o que eu vejo entre o Larry Diamond e o Castells é uma divergência, não sei se uma divergência causal, ou porque os textos têm datas distintas. Permitam-me explicar. O Castells mostra para a gente que a democracia está em crise, está em ruptura, porque as pessoas estão enfadadas com o regime democrático, elas não veem respostas, elas não se sentem representadas, elas não se veem atendidas, elas veem o espaço público sendo corroído, ao passo que a política se profissionaliza, se burocratiza e parece indiferente. Então, as pessoas estão por aqui com a democracia e não raramente clamam por regimes radicais, autoritários, porque estes aqui dão resposta para as coisas. No entanto, o Diamond termina o texto dizendo que, apesar dessas rachaduras que a gente vê pós-terceira onda, essas rachaduras que a gente já vê na parede, que merecem reparos, não é para a gente assustar com isso não, porque o espírito democrático ainda subsiste nos cidadãos, corresponde aos seus anseios, as pessoas ainda aspiram democracia. O Castells está vendo os indivíduos já de saco cheio. Não sei se isso é uma divergência teórica, porque são textos de datas distintas. Eu acho que tem uma divergência de abordagem até mesmo, assim, viu, Thiago? Claramente o Diamond, como o Thiago Silame comentou, ele é mais institucionalista, assim, então ele tá pondo fé de que com alguns ajustes as instituições elas vão continuar funcionando, a democracia ainda tem um apoio, né? Mas tem uma divergência de abordagem mesmo, assim, eu acredito. Continuamos aí, gente? Continuamos? Nós comentamos, então, de um aspecto que ele vai dizer que caracteriza a recessão democrática. Um segundo aspecto seria que ele vai dizer assim, o próprio declínio das liberdades, né? Porque no primeiro momento, no primeiro aspecto, ele vai falar da própria quebra democrática em alguns países.
Um segundo aspecto tem a ver com o declínio das liberdades do império da lei, que aí é um pouco aquela coisa que a gente estava comentando, né? É uma queda da qualidade da democracia, né? Em alguns regimes. Então, tem um declínio dos direitos políticos, das liberdades civis. Tá aparecendo, não sei se é anterior a isso, Thiago. Deixa eu ver o que é o que está aparecendo aí. Talvez seja a partir daí. Não, Aqui, né? lá. Isso porque que ele mostra quantos casos daqueles 13, né? Ah, tá. Sim. Aí ele fala que 4 foram fraudes eleitorais, Uhum. E 9 casos envolveu abuso ou concentração de poder do executivo, que é aquela coisa do agente político erodir as instituições políticas por dentro, né? E aí tem uma citação dele, né? Há uma classe de regimes que, mais ou menos na última década, experimentou uma erosão significativa na justiça eleitoral, no pluralismo político e no espaço político para oposição e dissidência, tipicamente como resultado intencional do abuso de executivos em concentrar poder pessoal e consolidar a hegemonia do partido no poder. Então, aí vem o quadro completo com os países, né? E o tipo de ruptura. Aí vejam só quantos casos, né, se enquadram no executive degradation. Aí você tem, né, vários exemplos em que há degradação do executivo. Degradação no sentido de que ele usurpou o poder, ele concentrou o poder, ele desequilibrou a balança do checks and balances, ele violou o princípio de freios e contrapesos, ele atacou, em alguma medida, os outros poderes, seja o legislativo, seja o judiciário, ou ambos. Esse é um elemento, acho que, interessante. E aí, novamente, lembrando algo que o Gleiton já tinha mencionado, a dificuldade, né, de perceber quando uma democracia deixa de ser uma democracia na contemporaneidade, porque não é à toa, tá, gente, que o autor usa o termo erosão. Erosão é um processo físico, geológico, relacionado à geologia, onde a rocha, né, ao longo do tempo, vai perdendo sedimento até o ponto em que ela desaba. Então, ele usa essa metáfora da geologia para mostrar que é um processo contínuo no tempo. Só que ele chama atenção de que é um processo que, no limite, dá para ser freado institucionalmente na visão do Diamond. E uma das questões também que envolve a dificuldade de ter um marco da questão está relacionada com um processo que envolve certas ambiguidades. Aí ele dá, inclusive, um exemplo da Turquia, falando que houve facilitação para a existência de partidos políticos na Turquia e eles conseguiram submeter o exército a uma autoridade civil. Isso, em termos democráticos, é positivo, mas, ao mesmo tempo, o Erdogan tomou uma série de medidas, como fraude eleitoral, perseguição a opositores, à mídia, que depõem contra a democracia. Então, aí a gente pode vislumbrar, né, aí eu elenquei, uma série de indícios que podem aparecer separados ou em conjunto, nesse conjunto de países em que está ocorrendo as erosões e as quebras, que podem remeter a essa questão estamos com uma democracia com problemas. Né? Aí eu chamo a atenção para a dimensão da fraude eleitoral, mudanças casuísticas e unilaterais nas regras eleitorais, controle partidário sobre o judiciário, controle partidário sobre a burocracia de Estado, perseguições judiciais e prisões arbitrárias a opositores, dissidentes, jornalistas e acadêmicos, controle sobre o conteúdo da mídia, concentração de poder pessoal do executivo, por aí vai. Esses exemplos, acho que as questões são muito claras, assim,
E, por exemplo, essa semana, só para a gente trazer para a nossa realidade aqui, eu não sei se todos vocês tiveram acesso a essa informação, o governo monitora uma lista enorme de jornalistas, intelectuais e influenciadores digitais. Tem um dossiê montado sobre vários figuras brasileiras, vários cidadãos brasileiros, e isso não é bem visto numa democracia. Por que o Gessé de Souza está sendo vigiado de perto pelo governo de Jair Messias Bolsonaro? Vocês percebem o quão perigoso é isso? Né? O quão isso nos coloca perto daquela questão, para lembrarmos da frasezinha do Castells, de que eu sei que é democracia quando batem na minha porta às 5 horas da manhã e é o leiteiro. É algo de arrepiar você saber que o governo tem uma lista de personas não gratas que estão sendo vigiadas de perto. Entendeu? É algo que nós temos que ficar muito atento enquanto democratas. Né? Então, tem uma série de questões aqui que eu vislumbro, eu consigo até classificar o Brasil. Né? Por exemplo, quando Fernando Henrique instaura a lei da reeleição, foi uma mudança casuística, unilateral, não pode se dizer que foi unilateral, porque ele aprovou ela no Congresso, mas que o beneficiava. Era um governo avaliado bem pela população naquele momento, com chance e probabilidade altíssima de ser reeleito. Então, ele manipula a regra do jogo a seu favor. Né? Então, isso tem muito de antidemocrático, por exemplo, quando você vai estudar e rever o processo de como foi instituída a lei da reeleição. Gleiton, Thiago? É isso aí, Thiago. Então, oi, Thiago, quer falar? Pode falar, Thiago, vai lá. Pode tocar. Então, estou tocando, hein? Vai. Então é isso, gente. Tem essa coisa, né, desse segundo aspecto que ele vai dizer, que tem a ver com o declínio, né, das liberdades, do Estado de Direito. Então, uma das consequências da erosão das democracias é o visível declínio dos direitos políticos, das liberdades civis. Bom, eu não sei se isso aí já está muito na frente, Thiago, mas enfim, porque tem um segundo aspecto, deixa eu ver o que vai vir depois aqui, só para mim dar uma olhada aqui. Declínio das liberdades, Estado de Direito. Fala do neopatrimonialismo. Tá, passa mais um. É porque, então, o segundo aspecto tem a ver com essa coisa aqui, do declínio dos direitos políticos, das liberdades, como a gente estava falando, que ele vai dizer assim, que é muito visível na África, né, nos países africanos de maneira geral, mas também em afeta alguns países que têm uma importância estratégica, que no texto ele vai chamar de swing states, né? Então, seriam esses países que têm uma população importante, que têm uma economia importante, né? Tem recursos naturais importantes. Exatamente. A questão do gás na Ucrânia, petróleo ali na região dos Balcãs. Isso. A Ucrânia é um dos países que ele cita como um dos principais desses swing states, né? E que são essas nações que são importantes, a democracia conquistada, de certa maneira, porque são nações com relevância, né? Populacional, econômica e assim por diante. Aí um terceiro aspecto, eu não sei se vai aparecer aí, Thiago, depois, que é a coisa do aprofundamento dos regimes autoritários, propriamente dito. Acho que pode voltar lá, mas eu falo aqui, a gente vai acompanhando lá então, Thiago. Pode voltar lá. Mas ele vai falar, então, desse aspecto que é o aprofundamento dos próprios regimes autoritários. E aí essa coisa, né, gente? Ele vai falar, então, os regimes autoritários, eles estão se aprofundando, assim, de diferentes formas. Você tem, primeiro, um maior controle
desses regimes e uma maior repressão. Então, aí ele vai falar principalmente da China e da Rússia nesse contexto, mas é uma coisa importante também, o fato de que essas nações... Eu achei, Gleiton, aqui, ó, consequências da recessão. Isso. Aí fala do aumento do autoritarismo. Exatamente, porque tem uma coisa aqui que é o seguinte, essas nações autoritárias, elas têm investido não apenas no aprofundamento interno do seu regime, aumentando a repressão e o controle interno, mas elas também têm investido em instrumentos que na política internacional se fala assim, soft power, né, que seria assim, aquele poder de influência, sabe? É aquele tipo de influência que uma nação exerce sobre outras nações, que não precisa ser uma influência violenta, é uma influência em termos econômicos, diplomáticos, em termos de propaganda, de mídia, se a gente quiser pensar assim, isso é de liderança, de capacidade de liderança. Tem a ver com isso, na verdade. E aí ele comenta assim que regimes como o chinês e o russo, eles têm investido especialmente em desacreditar as democracias ocidentais. É interessante que esse texto é antes esse texto é de 2015, ele é antes da eleição de 2016 que elegeu o Donald Trump, em que houve assim muita denúncia da influência russa, né, na eleição do Donald Trump. E aí é interessante porque nesse texto o Diamond já está falando disso. Olha, regimes como o russo, como o da Rússia e da China, eles têm investido nessa influência, né, para tentar desacreditar as instituições democráticas, para colocar os seus próprios regimes como regimes alternativos, né, e aí com isso desacreditar a democracia, as instituições dos países da democracia ocidental. Então, a utilização do cyberespaço, muito claramente, né, da internet, como forma de fazer uma promoção do seu próprio regime em detrimento dos regimes democráticos, a influência econômica, né, a China, por exemplo, investindo em vários regimes autoritários na África e aproximando esses regimes autoritários da sua área de influência, né? O mesmo acontece com a Rússia, com relações de capacitação técnica, relações de capacitação técnico-militar, né? Ao mesmo tempo, uma criminalização e perseguição de organismos, ou criminalização de organismos internacionais relacionados à ONU e e às suas instituições internas, né, as instituições da própria ONU, a organizações não governamentais de ação internacional, uma forte criminalização da atuação dessas organizações não governamentais internacionais, né? Então, isso tudo como uma espécie de atuação desses regimes autoritários como uma forma de fortalecer o seu próprio regime na área de influência internacional, né? E isso seria uma das novidades desse processo de recessão democrática na visão do Diamond, tá? A ideia de que talvez possa existir uma outra possibilidade que não a democracia, né? Então, talvez faça até mais sentido, por exemplo, no slide ter vindo aumento do autoritarismo, campanhas contra a democracia por parte de regimes autoritários, com o intuito de quê? Enfraquecer a democracia enquanto um valor. Né? Então, tem toda esses links, né, que perpassam por atitudes que atacam a imprensa, organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, diversas formas de atuação, né, contra a propaganda e coisas do tipo. E só um detalhe, sabidamente, hoje assim, a participação ou a tentativa de interferência russa nas eleições dos Estados Unidos em 2016 não foi apenas, ela não está mais no campo da suposição. Existem elementos concretos que linkam os donos da Cambridge Analytica a algumas personalidades e milionários russos interessados nos resultados eleitorais dos Estados Unidos. Então, novamente, a dimensão do dinheiro, né, da informação,
da informação das fake news e da manipulação dos indivíduos, né, por parte de grupos poderosos, né, grupos políticos poderosos. Então, é interessante, né, o Diamond publicar um livro antes, já chamando para a Rússia, se colocando enquanto uma referência, né, alternativa à democracia, sobretudo a democracia estadunidense. Tiago levantou a mão, vamos lá? Ainda sobre esse autoritarismo tipo exportação, isso funciona muito bem quando o país autoritário, que está estendendo sua propaganda autoritária no seu entorno, ele está no momento de pujança econômica. Aí fica ainda mais fácil desqualificar os parâmetros da democracia ocidental, né? Como se a pujança econômica legitimasse a deslegitimação da democracia. Olha, nós somos autoritários, mas estamos indo bem economicamente. Olha o nosso modelo de desenvolvimento. Isso deve querer dizer alguma coisa. Aí, Thiago, o que precisa ser cotejado são os outros indicadores, né? Será que os elementos relacionados à infraestrutura e qualidade de vida para os cidadãos, eles também estão melhorando? Será que essa renda que está sendo produzida, ela é distribuída de maneira equânime na sociedade, né? Que é o que a conversa que não aparece, né? Se você pegar o PIB dos países árabes, né? Você assusta, dá para todo mundo viver bem. Só que a gente sabe que o dinheiro está concentrado na mão de poucas pessoas, de poucos indivíduos, né? Assim a sociedade é cada vez menos igualitária. Ô, Gleito, só para não passar batido por esse gráfico que eu coloquei aí, eu acho ele interessante porque é algo que o Diamond menciona no texto, né, relacionado a essas características de erosão da democracia. Como é que os indicadores relacionados à dimensão da governança, né, que ele está chamando da governança, são mais sensíveis e talvez mais perceptíveis pela população, que é a terceira barrinha dos gráficos, né, que diz respeito à transparência e Estado de Direito, tá vendo? Aqui, você tem sempre um indicador pior do que os relacionados aos direitos políticos, que é a primeira barra, e as liberdades civis. Né? Então, talvez isso aqui seja o indicador mais sensível do ponto de vista estatístico, né, como a gente está verificando aqui, para perceber que pode estar ocorrendo degradação da democracia. O fato é que, pensando alto aqui, vendo isso, é que talvez tenham categorias aí que não são mutuamente excludentes nos indicadores, né? Questão dos direitos políticos podem estar relacionados, talvez, com essa quebra do Estado de Direito, né? E até mesmo das liberdades civis também podem estar relacionados com a quebra do Estado Democrático de Direito. Aí nós temos um problema com a construção do indicador, porque uma mesma variável, uma mesma categoria poderia estar influenciando o mesmo indicador. Eu não sei, porque eu não olhei como é que cada um desses índices foram compostos, mas eu vou até dar uma olhada nisso, né? Isso aí é pensando alto aqui, olhando para o dado aqui, que me veio isso à tona. Mas eu acho interessante, se vocês olharem em perspectiva, né? Comunidade Europeia, América Latina, Ásia, África. Esse FSU é o leste europeu? Eu acho que deve ser o leste europeu, né? Não sei. E Estados Árabes. A barrinha relacionada à transparência e Estado de Direito, ela que aparece, ela é a mais sensível de todas em termos de percepção aí do indicador. Eu caí? Não, Thiago. Eu achei que eu tinha caído, ninguém falou nada. Não, é só comentando o que o Thiago havia comentado,
Thiago. Acho que o grande, da coisa que o Thiago falou, assim, do autoritarismo tipo exportação, eu vejo como grande desafio realmente a China, cara. A China não é brincadeira, não. O que aquele povo está fazendo aí, tanto em termos econômicos, tanto também em outras áreas. Outro dia eu fui ver, rapaz, assim, não sei porquê, eu tive alguma curiosidade de ver a coisa do PISA, né, das notas lá das notas do Escola, PISA, né? e me parece que a China, no ano passado, ela já ocupou o primeiro lugar. Agora, se não for o primeiro, é assim, é logo os primeiros ali. Mas você imagina a capacidade de um povo que tem milhões de crianças na escola e coloca um sistema educacional desse tamanho na ponta do negócio. Então, assim, com todas as críticas que a gente possa fazer ao PISA, mas é um fato extraordinário, né? Você pegar um sistema educacional que atende milhões e milhões de crianças e você colocar ele no topo das notas ali, é um negócio que não é, quer dizer, esse povo não é brincadeira, não. Então, Era isso que eu um grande desafio mesmo, assim. Era isso que eu estava dizendo, Gleito, e era na China também que eu estava pensando, sabe? Um modelo de desenvolvimento como esse os capitaliza muito a legitimar seu fechamento político e exportar esse modelo para os arredores, sabe? Eu vi até, Thiago, eu não lembro se foi na BBC, mas eles fizeram, assim, uma matéria falando sobre a cobertura que a China, que os órgãos de imprensa oficiais da China deram à eleição dos Estados Unidos. E aí, assim, mas aí também foi mamão com açúcar para eles, né? Porque o noticiário foi explorando a bagunça que era o sistema eleitoral, a bagunça que era o Trump, o fato de que os votos têm contagem, tem recontagem, aceita, não aceita, né? E, inclusive com uma imagem dos âncoras da televisão estatal rindo ridicularizando, né, o sistema eleitoral norte-americano, rindo quando aparecia lá o advogado do Trump, o Giuliani, né, contestando, porque teve fraude, porque não teve, porque não sei o quê, e tal. Então, quer dizer, quer dizer, eles já fariam isso de qualquer maneira, mas aí o Trump, ele entregou isso como de bandeja para eles poderem utilizar, e eles utilizaram fartamente, no seu noticiário cotidiano, a bagunça da suposta democracia que pretende ser o modelo do mundo, né? Então... E Cleiton, Thiago e demais, eu também eu acho que o mais importante disso tudo, né? Eu acho que existe um projeto, né, deliberado para que a China se torne o país hegemônico, né? Seja o novo centro do mundo. Eu penso que isso é planificado dentro da dimensão da economia global, dentro dos valores e paradigmas dos chineses. Então, talvez haja aí, em breve, um novo choque, em breve, talvez não na nossa geração, nem talvez na geração seguinte, mas talvez um choque civilizacional mesmo, de culturas aí, de formas de pensar o mundo, né? Agora, ele não sabe o que está na ponta, né, disso. Eu até achei a matéria aí, gente, na verdade saiu na Folha de São Paulo, pelo menos, mas eu acho que saiu também em órgãos de imprensa, de maneira geral. Eu coloquei o link aí para vocês terem ideia de como que a China tratou, né, do tema da suposta bagunça da eleição norte-americana e tudo mais. Mas parece-me que é este o argumento do autor, né? Que a China que já exporta produtos industrializados, já exporta tecnologia de ponta, já exporta mão de obra qualificada. Falta muito pouco para começar a exportar modelos de autoritarismo com economia de mercado, sabe? Exatamente. Que é a coisa de exportar a influência política, né? Modelo político, vamos dizer assim. Justamente. Exportar o seu modelo político como
como um modelo bem-sucedido, como um modelo alternativo. Como diz o povo da internet, um case de sucesso, né? Um case de sucesso. Isso aí, isso aí me lembra a turma do Partido Novo. Gente, para a gente tocar aqui, aí uma quarto marco da recessão democrática, que o Diamond, inclusive, vai colocar como mais assustador, é o que ele vai chamar assim, de um retrocesso democrático nas próprias democracias consolidadas, e ele vai citar os Estados Unidos como exemplo disso. É interessante que o texto, só para lembrar, o texto é de 2015, então ainda é anterior à eleição do Donald Trump, né? Mas ali ele já estava fazendo uma reflexão de que o desempenho da democracia nos Estados Unidos e nas nações ocidentais de maneira geral, elas tinham problemas e isso era também um sinal dessa recessão democrática. E ele vai dizer que isso talvez seja o sinal mais assustador desses 4 sinais aí do processo de recessão democrática, né? Então, há, assim, uma sensação crescente, tanto doméstica quanto internacionalmente, que a democracia dos Estados Unidos não tem funcionado de maneira eficaz o suficiente para enfrentar os principais desafios da governança. Ele vai chamar a atenção para o aumento da polarização, de um governo dividido. Ele vai se referir a um fato, gente, que foi um fato meio que até traumático na política norte-americana, que ocorreu em 2013, quando o governo, na época era o Obama, presidente, né? E o governo norte-americano, o Estado norte-americano, ele ficou paralisado porque o Congresso norte-americano, pela primeira vez na história, se recusou a aprovar o orçamento público, né? O orçamento do governo. O Congresso ele era dominado naquele momento, ele tinha a maioria dos republicanos. Então, ele resolveu barrar a tal ponto o governo Obama que ele paralisou os serviços públicos norte-americanos por um bom tempo, né? Então, houve toda uma comoção na época. Eu me lembro bem desse momento, foi um momento traumatizante, assim, né? Da história. Museus não funcionavam, parques não funcionavam, né, Gleito? Bibliotecas não funcionavam. Foi um momento dramático mesmo. Exatamente, uma série de serviços públicos ficaram paralisados por falta da aprovação do Congresso, e o Partido Republicano fez isso, né? Na verdade, né, é interessante que esses sinais, eles, desde a eleição do Obama, desde a campanha que elegeu o Obama, os sinais de polarização da sociedade norte-americana, melhor, estadunidense, estavam dados, né? Você tem toda a campanha que é feita para questionando se Obama era de fato americano. E, à época, o Trump, acho que ele nem almejava ainda ser presidente dos Estados Unidos, encabeçando o movimento, né, que chamava Nascimento, se eu não me engano, né, traduzindo para o português, que queriam que Obama apresentasse a certidão de nascimento para comprovar que ele era americano de fato. E o Partido Republicano ele vai se radicalizando a partir das figuras da Sarah Palin, de alguns outros membros importantes, uma ala que ficou conhecida como Tea Party, né, a ala do chá, alguma coisa assim, uma tradução literal tosca. Mas o fato é que, e aí o livro do Levitsky e do Ziblatt vão explorar bem essa dimensão de como determinadas figuras políticas, e sobretudo relacionado ao Partido Republicano, passaram a tensionar o jogo político nos Estados Unidos, que envolve desde regras formais até regras informais, como a regra de aprovação do orçamento, paralisando um governo, que a coisa é grave ao ponto, né, de que o governo ficou paralisado. Serviços públicos não foram prestados em decorrência do orçamento não ter sido votado. E o grau de polarização ele foi aumentando na sociedade americana ao ponto de Trump ser, para mim, um reflexo dessa polarização.
Agora, um dos elementos importantes, eu não sei se vocês... eu vou até procurar a notícia para postar também, aí eu posto no Moodle, o Biden já mencionando que quer fazer uma espécie de coalizão pró-democracia e também tentar colocar, de alguma forma, alguma água na fervura nessa questão da polarização nos Estados Unidos. O fato em certo sentido, me parece que os republicanos eles resolveram radicalizar o jogo para talvez, ou fazendo uma leitura que talvez o Partido Democrata poderia se tornar hegemônico nos Estados Unidos e ganhar eleições consecutivas. Eu não sei se é essa a leitura que eles fizeram, mas o fato é que há uma certa radicalização na política americana que leva à polarização. E o elemento interessante de falar é que a situação de governo dividido, que é essa situação em que o presidente ele não vai ter maioria congressual, ou ele pode ter maioria no Senado e não ter maioria na Câmara, ou ter maioria na Câmara e não ter no Senado, e vice-versa. Se você olha outros governos, Clinton, Bush, Reagan, você tem ali as preferências políticas no centro. Então, você tinha determinados projetos políticos de um governo republicano que eram votados por parlamentares democratas e vice-versa. Isso parou de acontecer, sobretudo do Obama para cá. Aí você começa a ver claramente uma divisão entre republicanos e democratas quando se está votando as coisas no Congresso. E isso trouxe consequências para a vida prática do cidadão norte-americano. Então, esse é um dos elementos importantes. Eu acho que as outras questões aí que mostram esse declínio da democracia em países como os Estados Unidos, a gente já comentou também, né, Tiago? O custo das campanhas eleitorais, crescente papel do dinheiro não transparente, né, dos financiamentos pouco transparentes, baixas taxas de representação eleitoral, de participação eleitoral, inclusive, né, nessas democracias, e o comprometimento da difusão da democracia, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, os Estados Unidos deixar de ser um modelo visto pelo mundo, né, como um farol a ser seguido. Isso é uma questão importante também, né? Então é difícil exagerar quão importante a vitalidade da democracia e tal. Isso são coisas que a gente já comentou também. Acho que a gente já tocou nesses aspectos. Thiago, vamos lá para os... Finalmente, Aí ele termina com essa reflexão, né? E aí os finalmente, como é que é esse futuro? E qual que é o horizonte da democracia, né? Aí é aquilo que nós comentamos. O Diamond ele não é um pessimista em relação a esse processo, né? Então, o processo de recessão democrática para ele ainda não é um processo catastrófico. Então, ele vai fazer uma reflexão sobre isso, né, que os regimes autoritários eles tendem a ser instáveis no longo prazo, aí a ver, né, que os regimes autoritários carecem de legitimidade, e aí, mais uma vez, gente, ele está trabalhando muito também com as pesquisas de opinião que se tem, né, em relação à democracia, que a própria Freedom House também produz sobre a democracia, né, que mostram ainda que esse apoio da democracia, que ainda há, né, em relação à democracia, ou seja, que a maioria dos cidadãos, de maneira geral, mundo afora, eles ainda apoiam a democracia e valorizam a democracia. Ele até faz uma certa reflexão, assim, de que, na verdade, é possível, nessas pesquisas de opinião, identificar, na verdade, um gap, né, ou seja, um descompasso entre a opinião pública e aquilo que está acontecendo com esse processo de degradação. Porque ele diz assim, na verdade, as pessoas desejam mais democracia, na verdade. Pelo menos as pesquisas de opinião mostram isso, né, de que as pessoas desejam mais democracia, não se veem atendidas e isso gera uma frustração. Na verdade, é um pouco isso. Então, os regimes autoritários, eles ainda carecem de legitimidade, né?
Então, a única fonte verdadeiramente confiável de estabilidade de regime é a legitimidade. O número de pessoas no mundo que acreditam na legitimidade intrínseca de qualquer forma de autoritarismo está diminuindo rapidamente. Aí também essa observação é fruto de pesquisas de opinião, né? Os problemas de má governança exacerbam nos regimes autoritários, a necessidade de reformas para consolidar as democracias da terceira onda. Ele fala de que, na verdade, esse é um dos grandes desafios no mundo para a democracia, ou seja, que, na verdade, vários das nações que emergiram para a democracia na terceira onda de democratização a partir dos anos 70 ainda não são democracias consolidadas. Esse é um grande problema, na verdade, né? E seria necessário consolidar isso, né? Consolidar essas nações que emergiram como nações de fato democráticas, né? Então ele vai falar sobre isso, sobre a coisa. Não há, portanto, uma terceira onda reversa, né? Então não é que essa terceira onda da democracia ela está se revertendo, não se trata exatamente disso. O processo de recessão ele é um processo mais lento, ele não é uma onda, né, como foi a onda de democratização. Então, tem esse desafio, né, de consolidar essas democracias que ainda são muito instáveis, que vieram da terceira onda de democratização, e de reformas, né, enfim, de revisão, inclusive, institucional das próprias democracias avançadas, que não estão conseguindo, né, cumprir com aquilo que a opinião pública deseja dos seus regimes, que é de mais democracia, na verdade, e não menos democracia, né, na visão do Diamond. Porque Então, na verdade, né, Gleiton, pegando o argumento dele aí, se você um regime autoritário, ele vai exacerbar os problemas relacionados à má governança, que é a concentração de poder, que fere o Estado de Direito, e a corrupção, os atos de corrupção, né? Então, no limite, e é por isso que nós chamamos a atenção para o Diamond como um institucionalista. Basta você criar mecanismos de accountability, de transparência, de controle, e fazer com que a Constituição seja seguida à risca, você vai controlar esse processo de erosão da democracia. A saída dele, num certo sentido, é institucional, até o ponto de falar, olha, o efeito de difusão da democracia tem que ser retomado, né? Os democratas precisam chamar a atenção de que a democracia é a coisa certa a ser feita, num certo sentido. Ele tem até uma frase meio positiva, carregada de juízo de valor no finalzinho do texto, né? E é interessante essa coisa, esse chamado, porque ele faz um certo chamado à responsabilidade das nações de democracia consolidadas, né? Os Estados Unidos, por exemplo, né? Olha, vocês são o farol do mundo, de certa maneira. As nações que transitaram para a democracia na terceira onda, elas tiveram vocês como modelo. Se vocês deixarem de cumprir esse papel de modelo, aí sim o mundo está lascado. Porque, de fato, é isso, né, gente? Quando a gente pensa assim, no Brasil, por exemplo, vamos democratizar o país, não é, Tiago? Não, maravilhoso. O país e tal, a gente pensa assim, não, vamos construir um estado de bem-estar e tal. O nosso modelo é o europeu, é o norte-americano. Agora, se esse povo deixa a democracia cair, deixa o estado de bem-estar social deles caírem, aí a gente aqui no terceiro mundo, nós estamos na mão de calango, como se diz no interior. Para nós vai sobrar o quê, Gleito? Não é? Mas é isso, gente. Nós, como estudantes lá nos anos 90, aqui no Brasil, né? Eu estava lá como estudante nos anos 90, poxa, a Europa do Norte, para mim, era um modelo de coisa, depois da queda do Muro de Berlim e tal, né? A Europa do Norte era o grande modelo, um estado de bem-estar social, democracia e tal. Agora, se esse povo deixa a democracia e o estado de bem-estar deles cair, o que vai sobrar para nós? Não vai sobrar esperança nenhuma mais, aí lascou. É um pouco esse o chamado à responsabilidade que ele faz também no texto, né? É importante que Estados Unidos e as nações de democracia consolidada continuem sendo esse farol para o mundo, porque senão o negócio fica feio. Alguma questão, gente? Está aberta a palavra. Vocês acham que no texto ele eu posso inferir desse texto que pós-terceira onda, a consolidação democrática é irreversível?
que o pior já passou, que hoje, nos dias de hoje, nos dias que correm, já não é mais possível uma ditadura militar como a que aconteceu no Brasil durar 21 anos, meu Deus, 21 anos, e com a vizinhança toda militarizada também. Imagina a América Latina toda sujeita a ditaduras militares duras, violentas, e mais que isso, né, simultâneas e coordenadas. Posso inferir desse texto que pós-terceira onda, o pior já passou? Eu não sei não, viu, Thiago? Sabe por quê? Porque eu acho que ele está mostrando um pouco o seguinte: existem formas degradadas da democracia que podem assumir o lugar, entendeu? Que é um pouco assim, dificilmente a quartelada lá do golpe militar e tudo, isso provavelmente não, isso provavelmente é uma coisa do passado, em, 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 em nações importantes, né? Mesmo nações periféricas, mas que existem formas muito degradadas da democracia que podem assumir o lugar, né? Que resvalam aí para essa coisa dessa zona cinzenta, sabe, dessa área cinzenta, assim, de que não é propriamente uma democracia, é um outro, Sim. sabe? E de que isso é possível, sim, de que isso é uma possibilidade real. Eu penso no Aliás, sentido, Tiago, só para eu responder tua pergunta também. Se você tem um grupo político que tem o aparelho de Estado na mão e pode abusar desse aparelho de Estado, independente de ser militar ou civil, né, e que tem um poder discricionário de dizer que você é um perigo para o regime e usar todo esse aparato e toda essa força do Estado contra o cidadão ou contra o indivíduo, eu acho que a gente corre riscos ainda. O problema é, como eu falei, não necessariamente vai ser não vai ser os militares usando a força, poderão ser civis usando a força contra aqueles que eles acharem que são um perigo para o seu poder, né? Aí a gente está falando de grupos que querem se perpetuar no poder e que poderão mobilizar, né, violar os direitos humanos de grupos que eles considerarem ser oposição. Só para ilustrar um pouquinho que eu estou falando, que muitas vezes aparece no debate com aquelas pessoas que vão defender a ditadura no Brasil. Falar que quem foi torturado, preso, perseguido eram inimigos do Estado, eram bandidos. Acontece que esse Estado tinha discricionalidade de dizer quem era bandido e quem não era bandido. E você era considerado bandido por se opor politicamente ao Estado, por não concordar. Né? Então, ser bandido não necessariamente, durante o regime militar, significava que você tinha praticado um crime. Esse é o elemento que eu estou chamando a atenção. Basta você fazer oposição, não concordar com o regime, algo que é muito caro e presente na democracia. Querendo ou não, você pode falar mal do Lula, do Bolsonaro, do Aécio, do Dória, da política econômica do Paulo Guedes, do Manteiga. Isso é democracia, né? Quando você questionar uma política econômica de um governo e, por causa desse questionamento, você ir parar num calabouço, aí esse que é o problema. E eu acho que esse risco existe. Eu não sei. Pode ser que hoje em dia já não seja mais plausível tanques na rua, mas a emergência de novas zonas cinzentas está posta aí, né? Inclusive, quer frustração maior do que a Primavera Árabe, que degringolou em vários regimes ainda mais radicalizados? Exatamente. Eles citam até o caso do Egito, né? Que o sucessor é mais cruel e sanguinário do que o Mubarak, né? Ficou pior do que estava. Então, algo que pareceu como ser um sinal dos novos tempos, algo que remetia à primavera, né? Gente, o leste europeu tem uma série de regressões em relação ao que eram os regimes comunistas. A Polônia, outro dia, estava num embate terrível com a coisa em relação ao direito ao aborto, que era um direito que os comunistas consolidaram lá nos anos 1930, mais ou menos.
A Polônia está discutindo perseguir homossexuais ainda, estão nessa ainda. Pois é, então quer dizer... Regressão em termos dos direitos, né? Então, são regressões terríveis, coisas que nem no o regime comunista, que era autoritário, né, não chegava a esse nível de regressão, assim. Então, eu não sei, é um pouco isso. A possibilidade de regredir, ela é uma possibilidade, mas não da mesma forma como nós vivemos nos anos 60 e 70, né? Mas parece que novos bichos aí, autoritários, eles são possíveis, sim. Perfeito. Num certo sentido, por mais otimista que o texto do Larry Diamond seja, né, eu acho que é aquela coisa assim, fica de orelha em pé e monta a guarda. Acho que é isso que ele está chamando a atenção para a gente. Fiquem atentos, né, e ao sinal desses elementos, se mobilizem e defendam a democracia. Acho que, no limite, é a mensagem que ele nos dá, né, nos traz dentro dessa pegada mais otimista. Claro que a gente tem que ter sempre uma postura crítica diante desses posicionamentos cheios de juízo de valores, né? Até mesmo aceitar a democracia americana como uma espécie de farol para o mundo, né? É algo que a gente tem que ler com cuidado, a gente precisa ter, né, um certo distanciamento para entender isso. Mas o fato é que eu ainda consigo concordar com Churchill, né? Dos regimes políticos conhecidos na modernidade, nada ainda superou a democracia. Inclusive em termos de relacionado àquele primeiro momento do surgimento da democracia e do pós-guerra, né, de propiciar bem-estar para a maior parte da população. Ainda não chegamos num regime que consiga dar algo diferente, né, em termos de bem-estar. Inclusive, a colocação do início do texto, de que fala, olha que surpreendente, a democracia deu certo em países pobres, né? Colocada pelo Diamond. Tem uns etnocentrismos feios no texto, mas nós não vamos entrar nisso aqui agora. Tem vários. Mas a questão é porque existe toda uma teoria da modernidade, né, Tiago, que associa a democracia ao desenvolvimento econômico, né? De que países que se modernizaram alcançaram a democracia primeiramente, né? Tem toda essa discussão, toda essa literatura. Tem até uma renda per capita, Thiago. Parece que tem uma renda per capita X, que a partir dali, nações que chegaram à renda per capita X nunca recaíram em regimes autoritários. Regime autoritário. Não regrediram, olha só. Tem uma relação positiva entre riqueza e democracia. Ou seja, países ricos são democráticos, normalmente. Né? Agora, não é necessária a democracia para gerar riqueza. Eu não estou conseguindo lembrar o nome do autor da teoria da modernização, é o Lipset? Não é o Lipset, não é? Tem o Barrington Moore Jr., né? Que faz essa relação, e aí o que vai fazer relação entre a riqueza, essas coisas, é o próprio Zevosky com o Fernando Limonge, o Sheibub. Fernando Limonge, exatamente. Tem um artigo clássico deles em que eles vão fazer essa relação entre riqueza e democracia, né? Então, eles vão mostrar um pouco isso. A riqueza de um país, ela tem uma correlação positiva com a democracia. Então, quanto mais rico um país, mais democrático ele será. Mais democrático não, ele será democrático. Então, um país pobre, ele terá mais dificuldade. Agora, é possível desenvolvimento econômico sem democracia, como nós sabemos. O Brasil mesmo na ditadura militar e tal, né, na época do Getúlio. Um pouco correlacionado. Ela é uma condição necessária, porém não suficiente, né? A gente pode colocar assim. Vocês estão me assustando com essa correlação entre renda e legitimidade democrática, porque o cenário que se avizinha para o Brasil no ano que vem, minha senhora, vou te dizer, de desemprego, inflação, aumento da pobreza, da desigualdade... Não sei que vai ser de nós, não. Não sei, gente, não. Ainda está aberto aí, mais alguma questão? Está tranquilo? Como é que é a coisa?
Ficamos por aqui, acho que tá todo mundo cansado já, Gley. Isso é porque a gente já isso até estourou meio que o nosso tempo também. Ô, gente, então vamos encerrando por aqui, beleza? Boa noite para todo mundo. Boa noite. Todo mundo acompanhar Semana lá que vem é o... Eu acho que é o texto sobre populismo, Thiago. populismo? Se eu não me engano, é. Deixa eu encerrar a gravação por aqui, gente. Jan Werner Miller, né?